Dose de energia número 227. O que você não sabia e que deu certo? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia que é a Andrea Brito, diretamente do Canadá, trazendo mais esse podcast, mais uma dose de energia para você. E sim, eu estava com saudades. Para quem me acompanha já há muito tempo sabe que eu fiquei um bom tempo aí ausente e eu estava morrendo de saudades. E a vida corrida e tudo mais faz com que a gente acabe se atrapalhando. Mas quem é vivo sempre aparece. Cá estou eu com uma nova reflexão para os nossos dias ou para esse momento que você está escutando. Você já pensou que tem muita coisa que aconteceu com você positivamente, coisas que você queria muito, muito mesmo, e que só funcionou porque você não sabia todos os detalhes? Você já parou para pensar nisso? Eu queria contar uma história para vocês. O que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar como consultora em segurança financeira aqui no Canadá. Eu tinha muita vontade de trabalhar com isso, porque eu adoro encontrar pessoas, adoro conhecer gente nova. Eu já tinha experiência na área de finanças no Brasil, já tinha trabalhado em banco, então para mim casava super bem assim, finanças. Eu adoro matemática, números e pessoas. E essa foi uma profissão que eu resolvi me arriscar, digamos assim. Por quê? Porque não é uma profissão, no meu caso, salariada. É uma profissão que você ganha comissão. Então, assim, se você vende, você ganha. Se você não vende, você não ganha. Quem trabalha com vendas aí, ou é autônomo, sabe do que eu estou falando. Então, eu tinha essa vontade muito forte de trabalhar com isso e eu sabia onde que eu queria trabalhar, eu sabia em qual setor, em qual corretora que eu queria trabalhar, e eu já tinha mandado meu currículo umas 3, 4 vezes para essa corretora e não tinha conseguido nem me chamarem para entrevista, tinham me chamado. E aí eu pensei, putz, será que eu continuo ou não? Mas aquilo não saía de mim. Eu pensava, vou procurar outro lugar, mas na minha cabeça, não, eu quero aqui, eu quero trabalhar nesse lugar. Por quê? Por que desse lugar? Porque eu trabalhava já no back-office de várias corretoras do Canadá inteiro, e essa em específico era na minha cidade e era a melhor e maior do Canadá. Então eu falei, quero entrar nessa. Bom, tentando encurtar um pouco, eu consegui uma entrevista lá. Depois que eu comentei com uma colega minha de trabalho, eu descobri que o marido dela era um corretor, era um consultor financeiro nessa corretora que eu queria. E ela falou, André, eu falo com ele e ele te apresenta, né? E eu não quis contar nada antes para ninguém na minha colega de trabalho, porque ali mostrava que eu estava procurando emprego e querendo sair dali, né? Mas enfim, ela foi super gente boa comigo. Ele pegou meu currículo. No dia seguinte, eu já tinha uma entrevista marcada. Bom, isso aí foi uma coisa que a gente prova que muitas vezes um QI de quem indique é muito importante para a gente conseguir uma vaga em algum lugar. Mas a persistência é a melhor de todos, porque até então eu não conhecia ninguém. E foi essa minha persistência, essa minha vontade, eu tenho certeza que eu quero trabalhar lá, que fez com que isso aparecesse para mim. E quando eu comecei a trabalhar lá, e na verdade quando eu fui para a entrevista, foi muito interessante porque ele queria saber por que eu queria trabalhar lá. E mais uma vez, olha que engraçado, eu tinha que passar por todo esse processo, sendo que eles não iam me pagar salário. Eu ia trabalhar lá para ser comissionada, então quer dizer que parte da minha comissão fica com eles do que eu trabalho. E mesmo assim eu tinha que passar por toda essa entrevista para conseguir entrar lá. Então eles tinham um nível já muito bem assim selecionado para trabalhar lá. E eu já tinha percebido que só entrava com indicação. Então aí eu consegui a indicação, consegui a entrevista. E depois, muito tempo depois, eu fiquei sabendo
por que eu passei na entrevista? Porque esse meu diretor que me entrevistou, ele falou para mim: André, você tava com tanta vontade, com tanta certeza, que tava escrito que ia dar certo na tua cara, assim, porque eu tava, assim, muito animada. E porque ele falava assim, eu era, por exemplo, fui no caso, uma das primeiras imigrantes a querer trabalhar ali no departamento, ali na corretora. E ninguém entendia que naquela época, né, isso há 10 anos atrás, que uma imigrante teria contatos, teria uma rede de pessoas para fazer prospecção, para oferecer seguro de vida, investimentos e tudo mais que eu trabalhava. E ele não tinha essa noção, mas eu estava muito consciente, estava muito convencida de que esse era o ponto, que como tem muito imigrante chegando, como tinha muita gente, eu falei assim, até hoje, quando eu conversei com ele, foi em 2014, eu já tinha 7 anos de Canadá. Eu falei, tô 7 anos no Canadá e nunca um consultor financeiro bateu na minha porta para me oferecer cuidar das minhas finanças, a me oferecer um seguro de vida, a me oferecer as coisas. Eu não sabia de nada. Até então, eu falei assim, então não tem ninguém servindo os imigrantes. Não tem ninguém cuidando da gente. Eu quero cuidar dos brasileiros. Isso, ele viu essa paixão que eu tinha, essa vontade que eu tinha. E eu fui contratada e uma semana depois eu tive reunião com o diretor-geral da corretora, porque é uma corretora grande, e ele me falou assim, André, você sabia que a gente não queria te contratar, né? Aí eu, Não sabia. Aí ele falou, você sabe por quê? Aí eu falei, não sei. Eu falei, é por conta do meu sotaque? Ainda brinquei. Ele falou assim, não, porque toda essa entrevista, tudo era em francês, né? Ele falou assim, não. Ele falou assim, eu já viajei o mundo inteiro, sotaque pra mim não é nada. Eu não acho que você tenha contatos, eu não acho que você tenha potencial, não por falta sua de como é que ele ia falar, não por falta de talento seu, porque isso a gente vai ver, mas que eu acho que você não tem os contatos que precisa para fazer esse trabalho. Aí ele falou, mas a gente decidiu te dar uma chance. Essa foi a minha reunião de boas-vindas com o diretor-geral da corretora. Aí eu, poxa, beleza, né? E aí eu comecei, então, eu já tinha feito meus cursos, eu comecei a fazer alguns treinamentos e comecei a entrar em contato com os brasileiros que eu conhecia. Então, alguns de vocês talvez estejam até escutando essa mensagem e saibam que eu sou grata para minha vida, para o resto da minha vida, pela chance que vocês me deram de ter sido a primeira consultora financeira de vocês. E é uma honra, assim, para mim, uma honra mesmo. E daí, eu comecei o meu trabalho. Só que a única imigrante, e eu imaginava que todo mundo ali, como o pessoal trabalhava em vendas, ia ser super uma recepção, todo mundo conversando comigo e tudo mais, mas não foi bem assim, não. Como eu era imigrante, tinha meu sotaque, o que eu mais percebia é que o povo me evitava, com medo, sei lá, de que eu... sei lá, o que tem na mente desse povo, que eles tinham receio, né, com o imigrante. Eu acho que hoje tá bem melhor isso, bem melhor, porque tem muito mais imigrante e eles acabaram entendendo que nós somos pessoas normais. Aí, o que aconteceu? Até então ninguém me conhecia, conhecia 1, 2, 3 pessoas e assim, lá é bem grande, assim. Com o tempo, em 3 meses que eu estava lá, eu cheguei a estar no topo da lista dos consultores financeiros com mais vendas, com mais seguro de vida emitido, com mais serviço feito. E eu comecei a escutar, porque assim, a gente tem uma lista do ranking dos vendedores, dos consultores, assim, que fica na cozinha. E meu pequeno cubículo era do lado da cozinha. E eu comecei a escutar do meu cubículo assim, quem é a Andréia? Quem é a Andréia Brito? Quem é Andréa Brito? É assim que falavam.
Tá, agora vão querer saber quem sou eu, né? Agora vão querer vir se apresentar e querer conversar, mas tudo bem. Assim eu fui conhecendo mais pessoas, as pessoas foram se interessando, queriam saber o que era. Para quem não sabe, quando você começa como consultor financeiro, você começa como estagiário. Então, você tem 3 meses para você ser estagiário. Isso quer dizer que cada seguro que eu vendia, cada produto que eu fazia, eu precisava ter a assinatura de um outro consultor mais velho, com mais experiência, em cada transação que eu fizesse. O que eu acho super justo, até porque você está começando, né? E assim foi. Então, chegou várias vezes quando eu chegava para o meu mentor de estágio, para ele assinar os meus papéis, ele ficava assim, uau, Andréia, que legal. Então, assim, eu fiz eles ficarem de boca aberta, vendo que um imigrante é capaz de fazer o trabalho que eles estavam fazendo. E por que eu dei o título, então, desse podcast, né? Quando a gente fala assim, o que você não sabe, muita coisa que você não sabe pode dar certo. O que aconteceu? Eu estava num ritmo muito frenético, digamos assim, de trabalho. Eu estava com essa missão de salvar o mundo, salvar os imigrantes da falta de informação que tinha sobre os serviços financeiros no Canadá, sobre a parte fiscal no Canadá. Eu adoro ainda, explicar essas informações para quem acabou de chegar ou para quem mesmo que está há muito tempo, às vezes nunca parou para estudar sobre essa parte financeira. Eu sempre gostei muito de fazer isso. E estava indo super bem. Aí o que acontece? Chegou o meu diretor e, sim, foi na maior das boas intenções e falou para mim, Andréia, você precisa se cuidar. Como assim? Ele falou assim, você está trabalhando demais, está fazendo demais, você vai se machucar, como é que está a tua família em casa? Ele fez uma coisa super legal, assim, que foi de me alertar que não é só o trabalho que existia. Só que imagina, eu tinha largado um emprego estável, com um salário bom, para virar autônoma. Então, assim, se eu não vendesse, eu não tinha salário. Eu tinha 2 crianças pequenas, o Marcelo trabalhando, mas assim, a gente contava com o nosso trabalho. E o Marcelo acreditou em mim e falou, vai lá e faz. E eu fui, então eu precisava fazer o nosso salário, né? E depois que ele falou isso, eu conversei com o Marcelo e desde então, desde que quando eu comecei, antes de eu entrar, de eu assumir isso, eu conversei com o Marcelo e falei assim, olha, vai ser bem puxado, eu tenho que me trabalhar bastante, eu vou trabalhar à noite, que a maioria dos clientes eu atendi à noite. Só que, e ele falou, não, tudo bem, eu aguento, eu carrego as crianças, não tem problema nenhum. E ele foi e é maravilhoso, cuidando das crianças para mim, enquanto eu estava construindo ali a minha carreira. Só que depois dessa reunião com esse diretor, eu comecei a enxergar coisas que eu não estava enxergando. Que é que eu estava trabalhando demais, eu comecei a me dar pausas demais, eu comecei a não é nem pausas demais, não é nem isso é mentira. Na verdade, eu comecei a me preocupar quando eu saía de casa para trabalhar. Eu me sentia culpada. Até então eu não tinha culpa. Porque até então estava tudo certo, que eu já tinha combinado com o Marcelo que ia ser assim, por pelo menos o primeiro ano ia ser bem puxado, e depois ia ficar um pouco mais tranquilo. Só que aquele conselho, aquilo que ele veio falar comigo, que o meu diretor veio falar comigo, acabou me causando uma culpa muito grande. E cada vez que eu saía de casa para trabalhar, eu tinha culpa. Porque eu estava abandonando meus filhos e tudo mais. Porque, querendo ou não, mulher não pode fazer isso. Isso eu estou falando, não o que eu acredito, mas o que a sociedade acredita. E ainda assim, 2024 é assim que acredita. Que mulher é aquela que fica em casa e cuida. Se o marido tiver que trabalhar durante 500 horas, tiver que ficar ausente, não tem problema, porque é o marido, mas você, mulher, você não pode fazer isso. Então, começou a criar uma culpa muito grande dentro de mim e eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar muito doente, isso eu só me dei conta depois,
mas eu comecei a ficar muito doente por conta dessa culpa que eu comecei a carregar. E muitas coisas que eu poderia ter feito para minimizar, eu não pensei. Eu só achava que eu estava em culpa e pronto, acabou. E isso acabou diminuindo o meu ritmo, acabou diminuindo o meu ânimo de trabalhar, acabou diminuindo muita coisa. Então, o que eu queria resumir é que é assim, que apesar às vezes das boas intenções, a gente precisa cuidar com o que a gente fala para alguém que está super empolgado, alguém que está indo super bem, para entender primeiro por que está nesse ritmo tão acelerado e se a estrutura está toda certa. Porque eu entendi quando eu recebi esse conselho dele que eu tinha que parar, que eu tinha que descansar e na verdade eu descobri também depois que eu estava incomodando muita gente porque eu trabalhava demais. Então o pessoal começou a ficar preocupado que eu ia passar na frente de todo mundo. E querendo ou não, o vendedor é competitivo. O pessoal é competitivo. E acabou que conseguiram me desacelerar. Depois eu consegui recuperar, sim, um pouco, mas essa culpa acabou ficando em mim. O que ele poderia ter feito diferente? O que ele poderia ter feito diferente que teria mudado talvez a maneira como eu me senti? Ele poderia ter perguntado: como estão as crianças? Como está teu marido? O que ele está achando do teu trabalho? Ele gosta do que você faz? Quem que está cuidando das crianças? Mas de um jeito que não me ameaçasse, porque assim, ameaçasse no sentido: Andréia, você vai ficar doente. Andréia, o que estão pensando de você que você não está lá? Andréia, estão sentindo falta de você. É diferente, até porque não veio do Marcelo, ele nunca reclamou para mim, a gente já conversou sobre isso. Mas, como eu falei, eu estava ainda no meu primeiro ano e é super natural ser corrido. Porque agora eu digo, e se eu tivesse escolhido medicina? Medicina tem, todo mundo sabe que tem horas e horas de trabalho que você não para, que você não está em casa. E agora, só porque você é mãe você não pode fazer, mas se for o cara que é homem, ele pode fazer? Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes a gente tá carregando uma culpa de alguma coisa que a gente está fazendo que não é nossa. Que na verdade isso não é nem de ninguém, mas que isso está atrapalhando a gente ir pra frente. Então, e nem sempre saber de tudo antes é vantajoso para você. Se eu soubesse que eu ia chegar num escritório, que ninguém ia conversar comigo, que eu achava que ia ser bem ao contrário, que ia ser super divertido, porque onde eu trabalhava era bem legal, eu tinha um grupo bem legal de gente para conversar e tudo mais, de colegas, e eu ia chegar num ambiente onde tem bastante vendedor, que geralmente vendedor fala bastante, fala bem, gosta de conversar, e eu fosse ignorada por algum tempo, assim, eu não teria ido para essa corretora. Se eu soubesse o que o diretor ia falar para mim, que ele não queria me contratar, mas que ele ia me dar uma chance, talvez eu não fosse, porque daí eu ia ficar mais com menos confiança, talvez com uma pressão até maior para cima de mim. Então, se eu soubesse de algumas coisas que me aconteceram, eu não teria nem tentado. Então, assim, é normal a gente não saber tudo antes de encarar um projeto, antes de começar um projeto, e tá tudo bem, e geralmente tá ótimo que seja assim. Porque se você perguntar para todo empreendedor de sucesso ou não, ou aquele que tem mais sucesso, digamos assim, você vai lá e perguntar para ele: se você soubesse por todos os caminhos que você passou para chegar até aqui, você faria? Você teria feito o que você fez? Geralmente ele vai falar: não, eu não faria. Porque foi muito difícil. Mas como eu não sabia, eu fui fazendo. Eu fui construindo o meu caminho e fui indo. Então, assim, não se prenda porque está faltando informação. Não se prenda porque você não sabe como vai ser o resultado. Não se prenda no resultado, se prenda no teu processo. Se prenda no seu dia a dia, em como você está fazendo cada coisa, cada detalhe naquele momento. Então, não se prenda pelo resultado e sim pelo processo. Se teu processo for fiel a você, aos teus valores, for verdadeiro
e for aquilo que você quer, vai dar certo, você vai dar um jeito de conseguir. Se não, você vai descobrir, isso talvez não era para mim, o que não foi meu caso. Estou 10 anos na mesma corretora, depois de acho que talvez uns 3 anos, eu ganhei alguns prêmios nessa corretora, ganhei prêmio de uma das melhores conselheiras novas que chegaram lá, que chegaram no topo do Canadá inteiro, e eu tenho muito orgulho disso, sim, muito, muito orgulho. Então, e depois de alguns anos, esse diretor chegou para mim, na verdade eu cheguei para ele e fui lá agradecer ele. Falei assim, olha, eu queria te agradecer pela oportunidade que você me deu, apesar de você estar com medo de me contratar, de me colocar aqui na corretora, você me deu um crédito e me colocou aqui. Então, muito obrigada. Ele falou, não, André, quem tem que agradecer sou eu. Eu tenho que agradecer você por ter me tirado da zona de conforto e visto o teu potencial e tudo que você trouxe pra gente. Então, muito obrigada. E foi muito legal, esse dia ficou marcado para mim, com certeza. Foi bem emocionante, assim. E é isso, é isso que eu queria dizer para vocês, porque se você pensar demais, você não faz. A gente nunca vai saber todos os pontos que são necessários para fazer alguma coisa dar certo. E eu espero que essa mensagem te encoraje a ir para frente, a respeitar, claro, teus limites, mas respeitar também a tua voz interna dizendo go, vai que você consegue. E aproveito aqui para agradecer meu marido que sempre me apoiou em tudo que eu faço, todas as minhas loucuras. Então, assim, é claro que quando você tem uma pessoa que te apoia, que tá ali com você, por você, para você, tudo fica bem mais fácil. E eu tive esse apoio. Então, muito obrigada ao meu marido, meu Malinha, para quem já viu chamar ele de Malinha. Mas é isso, gente. Olha, tô feliz de estar de volta. Me acompanha lá no Instagram, dea.brito, B-R-I-T-T-O, é o meu Instagram, dea.brito. Meu site, andreabrito.com. Eu tenho um e-book que está à venda, o link está na bio do meu Instagram também, vou deixar o link aqui no podcast também. É um livro do e-book, eu vou contar essa história também para vocês num outro podcast, mas é o Brócolis Mágico, então procura pelo Brócolis Mágico lá. Eu escrevi esse livro com muito carinho e espero que vocês gostem. Até a próxima, beijo, tchau, tchau.